Então, boa noite a todos que chegaram depois, antes do boa noite oficial. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro desse mini curso, que gerou controvérsias, intrigas, confusão, gritaria, mas que acredito que caminhamos bem. Eu reservei 20, 30 minutos a mais da uma hora, como tem costumado ser, para poder ouvir vocês, ouvir como é que foi esse percurso nesse mês de julho, saber as implicações, as provocações. Eu gostaria de ouvi-los no final a esse respeito. Hoje, na nossa última aula desse mini curso, nós vamos falar sobre o papel do analista na análise. Considero esse um dos temas mais importantes para a prática clínica. Esses dias eu conversava com uma amiga, ela me fazia um convite para falar sobre um tema específico, num lugar específico, e eu dizia, ela conversava comigo a respeito de alguns temas em psicanálise, e eu dizia para ela que atualmente eu estou muito detido sobre os elementos da técnica psicanalítica. E ela perguntava, tá, mas que técnica é essa, né? O que é que você chama de técnica? E aí precisei com ela elaborar essa resposta. é, E eu me refiro à técnica ao fazer clínico do dia a dia dos nossos consultórios, que a gente muitas vezes se furta a falar, mas que tanto no Freud como no Lacan nós temos elementos para pensar a técnica. Não só teoricamente, isso aqui é uma neurose obsessiva. Até porque para manejar uma neurose obsessiva você precisa da técnica. E tem uma pergunta que fizeram na época da minha graduação, seguida de uma afirmativa que ela me intriga até hoje, e é ela que me move a promover esses espaços de discussão da técnica psicanalítica. Uma professora de uma abordagem outra perguntava qual era a técnica da psicanálise. E alguém respondia na sala que a psicanálise, a técnica era a escuta, né? E aí a professora meteu o pau, obviamente, né? Era de uma outra abordagem, então ela não estava despreocupada com a ética da psicanálise. E eu percebi, nesses anos de prática, que a maioria de nós acredita que a técnica que nós temos à disposição é a escuta. E não é. A técnica da psicanálise não é a escuta. Escutar qualquer um escuta. E aqui é a grande diferença de uma escuta qualquer para um trabalho de análise. É costume de nós associarmos a ida ao analista como eu vou ser escutado, eu vou falar. Como tem aquela frase linda e poética que diz assim, eu não lembro agora a autora, na psicanálise, quando não há nada a se fazer, ainda há, falar. E a gente se sustenta nessas coisas para dizer. E aí a psicanálise parece uma coisa inconsistente, uma coisa meio sem uma estrutura. E não. A psicanálise tem uma técnica que lhe é muito específica, a psicanálise tem uma escuta que é muito dela e um trabalho que lhe é muito próprio. Né? E é disso que nós vamos falar hoje, falando do papel do analista dentro do trabalho de análise. Hoje eu vou trabalhar dois textos, mais uma vez, de novo, ainda, sobre o início do tratamento de 1913. Percebam que nos quatro encontros eu retomei o mesmo texto, insistindo que vocês retomem esse texto na íntegra. Não deixem de ler esse texto na íntegra. Quem pratica a psicanálise deveria, isso é um adendo meu, tá? Por obrigação, ter como livro de bolso os fundamentos da clínica do Freud, na de cabeceira. Agora, não é só deixar encher de poeira, é ter noção do que o Freud nos diz nos seus textos técnicos. Se nós lêssemos os textos técnicos do Freud,
nós não cometeríamos tantos absurdos éticos na psicanálise. Então, por favor, se eu puder lhes fazer um pedido, no final desse minicurso, leiam esse livro aqui de capa a capa, retomem, estudem, façam grupos de estudos. Nunca vai se esgotar o que Freud trabalhou aqui enquanto noção da técnica psicanalítica. Então, eu tomo ele hoje como livro de bolso e como referência sobre o início do tratamento. E um outro texto do Lacan que eu considero ele, na técnica, um dos mais importantes, para mim, o mais importante, que é a direção do tratamento e os princípios do seu poder. É um texto de 1958, um texto muito importante do Lacan, em que ele define quem é o analista. E é sobre esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Quem é o analista? Qual é o papel do analista na análise? Eu começo por citar, eu vou fazer algumas citações diretas que o Lacan faz ainda nesse texto. Vocês podem encontrar ele nos escritos do Lacan. Então, eu começo citando o que o Lacan nos diz a respeito de uma frase célebre que vocês escutam por aí, mas que certamente ninguém teve curiosidade de tomar a referência na íntegra. E ele diz assim na página 592 da direção do tratamento e os princípios do seu poder, ele diz o seguinte: o psicanalista certamente dirige o tratamento. O primeiro princípio desse tratamento, o que lhe é soletrado logo de saída, que ele encontra por parte em sua formação, a ponto de ficar por ele impregnado, é o de que não deve, de modo algum, dirigir o paciente. A direção de consciência, no sentido do guia moral que um fiel do catolicismo pode encontrar neste, acha-se aqui radicalmente excluída. Se a psicanálise levanta problemas para a teologia moral, não se trata daqueles da direção de consciência, a cujo respeito lembramos que a direção de consciência também os suscita. A direção do tratamento é outra coisa. Consiste, em primeiro lugar, em fazer com que o sujeito aplique a regra analítica, isto é, as diretrizes cuja presença não se pode desconhecer como princípio do que é chamado a situação analítica, sob pretexto de que o sujeito se aplicaria melhor sem pensar nelas. Aqui Lacan define o que é um trabalho de análise. Lacan define qual é o papel do analista na análise. Qual é o papel do analista na análise? O papel do analista na análise é o papel e o lugar daquele que dirige o tratamento. E qual é a diferença de dirigir o tratamento e dirigir a vida do paciente? Né? Dirigir a vida do paciente estaria muito mais ligado àquilo que Freud fazia no início da psicanálise, na época dos estudos sobre a hipnose, em que havia uma sugestão do que fazer, como fazer e o que fazer em face diante daquela queixa. Então, o papel do analista na análise, Lacan deixa claro, na página primeira, ele diz o seguinte: é pouco para aqueles a quem visa, quando hoje em dia já nem se faz cerimônia em declarar que, sob o nome de psicanálise, está se empenhando numa reeducação emocional do paciente. Uma psicanálise jamais ensinará ninguém a pensar. Uma psicanálise jamais, pelo menos lacaniana, ensinará a ninguém como deve se pensar e se sentir. Por isso que é muito perigoso quando o analista acha que sabe alguma coisa da vida do paciente. Quando faz a seguinte afirmação: ele não quer sair do lugar que ele está se queixando. Essa afirmação
é sinal de que de que o analista está dirigindo, tentando dirigir a vida do paciente. O lugar de quem dirige o tratamento é o lugar do desinvestimento da expectativa. E é isso que eu tenho trabalhado nos grupos de supervisão esses últimos dias, que o mais difícil numa análise para o analista é estar desinvestido de expectativas. É trágico, talvez seja lamentável, lamentável para alguns, mas você não pode, segundo Lacan, esperar outra coisa do seu paciente que não seja que ele entre em análise. O seu único desejo enquanto analista deve ser que o paciente entre em análise. Ponto. Se o paciente vai melhorar, vai ficar bom, vai ficar ruim, vai terminar o relacionamento, não vai terminar, vai vender o carro, não vai, isso não é um problema seu. Lacan nos deixa claro. Esse não é um problema do analista. Reeducar o paciente, dizer se ele deve ou não sair de um relacionamento, sair de um emprego, sair do que quer que seja que ele se queixa, não é o papel da psicanálise. E ele denuncia. Estão fazendo isso por aí, chamando isso de psicanálise. Mas eu lhes digo, o papel do analista na análise é de quem dirige o tratamento. E o papel de quem dirige o tratamento está justamente numa boa exemplificação, desculpe, de quem dirige um carro, por exemplo, né? Quem dirige um carro, dirige o carro e não a estrada. A estrada serve ao carro e não o carro à estrada. Então, o analista está para a análise, assim como um carro está para a estrada. Se não tiver quem dirige o carro não se locomove, a não ser que ele esteja sem freio numa ladeira, ele desce e se explode lá embaixo. Então, a princípio, né, na ordem de uma definição, o Lacan nos socorre diante de tantos barulhos, de tanta gente que diz tudo. O Lacan vem e nos dá esse parâmetro de quem está a dirigir e de quem está a conduzir, né? Dirigimos o tratamento e não conduzimos a vida do paciente, né? Deixa eu ver que já tem uma questão aqui. Como administrar isso em tempos de políticas e manifesto em prol de saúde mental e a função das áreas psis, principalmente aos que saem da graduação de psicologia fundamentadas nesse objetivo. Esse é o grande desafio, né, de se desinvestir. Não é um trabalho fácil, né? Eu gosto de pensar que desinvestir-se de expectativas enquanto analista, isso é um trabalho que é realizado na própria análise do analista. Minha gente, eu queria falar um pouco mais alto, né? Mas eu não estou sem voz, então. Mas leiam o que eu vou dizer agora em caixa bem alta. É inconcebível um analista que não faz análise. É inconcebível um analista que não faz análise. Ah, mas porque não sei. É inconcebível um analista que não faz análise. Algumas coisas da função do analista só são possíveis e passíveis de serem vistas e desvistas dentro do próprio trabalho do analista, inclusive esse desinvestimento de expectativa. A gente pode ter toda a teoria do Lacan, toda a teoria do Freud, dos teóricos avulsos, mas se nós não tivermos o recurso de estar esvaziado e de saber que o que você tem para oferecer ao seu paciente é nada mais do que a falta, você não está fazendo uma psicanálise, pelo menos lacaniana. O que nós temos enquanto analistas para oferecer aos nossos pacientes é a falta. É o que a gente pode oferecer. O paciente já muitas vezes já tem tudo. E ele está se queixando, está reclamando, está em crise de algo que falta, mas que ainda não é a falta primordial. É por isso que o analista lacaniano é bem diferente do analista freudiano justamente nessa perspectiva.
de que o analista freudiano, ele está no jogo, como Freud nos diz sobre o início do tratamento, ele compara de forma muito clara: quem quiser aprender o nobre jogo de xadrez a partir de livros, logo irá se dar conta de que apenas as jogadas de abertura e jogadas finais permitem uma representação exaustiva, enquanto a enorme variedade das jogadas que começam a partir da abertura acaba frustrando tal representação. Então, o analista ele só sabe, depois de Freud, de um momento, quando a análise começa. Quando a análise termina, talvez isso não seja algo que o analista irá testemunhar. Né? Principalmente nós que, a boa parte, não participamos de instituição. Dentro de uma instituição de psicanálise, isso ainda é possível de comprovar uma análise que se chega ao fim, porque esse é o objetivo de uma instituição. Mas fora de uma, nós vamos acompanhar mais interrupções do que términos de análise. A todo momento no nosso consultório, alguém interrompe o trabalho de análise. Né? E aí eu vejo analistas no início da clínica angustiados, porque esses pacientes eles não permanecem. Sendo que este é o movimento normal da clínica. Clínica rima com dinamismo, né? Embora não rime na expressão fonética, mas o movimento. Então, falar desse desinvestimento da expectativa à altura do nosso tempo, onde se pede uma resposta muito rápida e se espera da psicanálise uma posição política, social, racial, de gênero, que não deve se furtar, mas que, em contrapartida, eu gosto de pensar que a psicanálise, ela não produz resultados. Nós não temos resultados para dar. Mas uma psicanálise, ela produz efeitos. Então, esse é o ponto de uma análise, né? Se a gente diz aos nossos pacientes que uma análise ela não vai produzir alguma coisa nele, talvez nós estamos pondo fim à transferência naquele momento. Eu gosto de pensar, isso é um pensamento meu, tá? Eu acho que o analista ideal, com muitas aspas, o analista ideal é aquele que é desiludido, que é bem nietzschiano, não acredita em muita coisa, né? Porque o analista que atravessou a própria fantasia, ou está em atravessamento da própria fantasia, é o analista que não se atém a esse trabalho da expectativa, que não deixa de lidar com ela a todo momento na sua clínica, mas que, em contrapartida, ele consegue se haver com isso na forma de alguém chega, pede uma resposta e você coloca claramente para o seu paciente, ó, eu não consigo te dizer muita coisa sem continuar te ouvindo, né? Sem continuar investigando essa história. Né? Os pacientes que chegam na clínica e na primeira sessão já querem um inventário, um dossiê acerca de como viver a vida a partir dali. Né? E o que se ignora na psicanálise e que nós nos furtamos de dizer às pessoas que nos procuram para tratamento é que ela vai precisar construir a própria vida no tempo dela. Que uma análise, ela dura o tempo que o paciente tem. Não é o tempo do analista. Mais à frente, o Lacan ele diz que o analista ele se coloca no jogo como morto, né? Para depois equiparar, ele reconfigura isso e dizer que a posição do analista na análise é uma posição de objeto. Mas já retomamos isso. Priscila, fique à vontade. Não, eu só ia contar uma situação, né? Um dia na análise, eu muito chateada, assim, falei para minha analista assim: eu tenho medo de perder esperança. E aí ela falou para mim: mas eu estou esperando mesmo há um tempo, é que você perca mesmo a esperança.
você largue todas essas coisas para trás, assim, né? Então, assim, não tem o que fazer com esses buracos. Às vezes o buraco é fundo, às vezes ele nem fundo tem, e assim, lidemos com os buracos. Eles existem e pronto. Sim. Assim, às vezes uma análise ela nos leva ao ponto de perceber que o buraco quem fazíamos éramos nós. Então o buraco só está ali porque eu cavei esse buraco para cair dentro. Isso que é o mais difícil dentro de um trabalho de análise. É perceber que alguns buracos na nossa vida fomos nós que fizemos. Não foi ninguém que colocou lá. E aí é o ponto que o analista precisa atravessar. E não diz respeito a atravessar primeiro para depois fazer o paciente atravessar. Mas muitas vezes, e isso é uma coisa bem licença poética, o analista ele está atravessando os próprios fantasmas enquanto sujeito na análise, tais quais o seu paciente na análise dele, onde esse mesmo analista também está conduzindo a esse tratamento. É como, não é que isso seja um efeito de cola, mas aqui no final das contas, todo mundo está fodido. A diferença que a gente faz, né, o que a gente tem de diferente é fazer a cara de objeto A, a cara de semblante, e não, tô aqui, fala aí, eu tô à disposição para você se servir. Mas no final das contas, tá todo mundo na mesma merda, né? Só que aí é onde está, né? Eu até ouvia isso de uma pessoa, acho que no grupo de estudos da última sexta, que ela dizia que havia perdido um ente querido e na época a ex-analista dela foi até a casa dela. E naquele momento, a analista começou a compartilhar do luto de uma pessoa querida dela. E aí ela disse: ficamos duas pessoas enlutadas. Ficou de enlutada para enlutada. Então ali ela saiu do lugar de analista e eu não consegui colocá-la mais lá. Esse é o ponto da sensibilidade que se exige de um analista em psicanálise. A todo momento estão pedindo de nós sensibilidade, sensibilidade, acolhimento, acolhimento, acolhimento como abraço, de chorar junto, de se colocar no lugar do outro. Só que se colocar no lugar do outro é sempre um equívoco. E a proposta de Lacan, e é aí onde Lacan é incompreendidíssimo pela crítica, que ele diz, ó, não dá para se colocar no lugar do outro. Que o teu lugar, enquanto analista, é esse de objeto que vai operar na direção do tratamento e o paciente vai ter que se haver com suas coisas. Freud nos deixa claro, acho que na direção do tratamento, um outro texto que ele tem, ele deixa claro que o preço da doença e da estupidez é muito alta. E muitas vezes nós, enquanto analistas, nós queremos ser imolados pelos nossos pacientes, no lugar deles. Poxa, se eu pudesse, quase, né, uma coisa meio oblativa, meio Jesus Cristo. Se eu pudesse estar no lugar dele, né, eu faria diferente. Não, não faria, talvez faria a mesma merda ou pior. Vamos, vamos despertar, né? Então, assim, quando o Lacan traz isso na página 594, é, ele diz assim: não é possível raciocinar que o analisado leva a pessoa do analista a suportar de suas fantasias, como, como com que um jogador ideal avalia das suas intenções de seu adversário. Sem dúvida, há também uma estratégia ali, mas não nos enganemos com a metáfora do espelho. Por mais que ela convenha à superfície una que o analista apresenta ao paciente. Cara fechada e boca cozida não tem aqui a mesma finalidade que o bridge. Com isso, antes, o analista convoca a ajuda do que nesse jogo é chamado de morto.
mas para fazer surgir o quarto jogador, que do analisado será parceiro, e cuja mão, através de seus lances, o analista se esforçará por fazê-lo adivinhar. É esse o vínculo, digamos, de abnegação imposto ao analista pela cacife da partida na análise. Esse quarto jogador que o Lacan alude é o sujeito inconsciente. É fazer aludir, é fazer despontar dentro da análise o sujeito do inconsciente como articulação significante, né? Isso, o esquema L nos ajuda bastante, aquele esqueminha que eu já desenhei aqui, a despeito do sujeito do inconsciente como operação da cadeia simbólica, né? Mas antes disso, antes de passar para essa dimensão da mais difícil da análise, eu quero dar um passo atrás, na mesma página, e Lacan faz a seguinte, uma frase final do parágrafo: a verdadeira natureza da transferência. E eu fui pesquisar, né? Eu leio os textos perguntando, aí é cheio de interrogação, os meus textos. Eu comecei a me perguntar qual é a natureza da transferência. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de se perguntar qual é a natureza da transferência. Alguém arrisca? Se alguém já pesquisou, alguém já foi atrás? Ninguém? Então vamos lá. Eu fui atrás dessa construção do que o Lacan queria nos dizer quando ele trata da verdadeira natureza da transferência. E é uma resposta difícil, porque não é uma resposta convencional, mas essa resposta está no seminário 8, no Banquete de Platão. E para o Lacan, a verdadeira natureza da transferência é o agalma. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É uma expressão utilizada no Banquete do Platão. E a galma alude a um objeto de causa de desejo, né? Na cena do Banquete de Platão, entre tantas figuras importantes intelectuais da época, duas figuras se saltam para o Lacan: a figura do Sócrates e a figura do Alcebíades. Lacan faz uma análise a respeito e percebe que o Sócrates tinha nas mãos alguma coisa. Para alguns, o Alcebíades está apaixonado pelo Sócrates. Mas a observação que o Lacan faz é: o Alcebíades está interessado por algo que o Sócrates tem nas mãos. E o que Sócrates tem nas mãos é o objeto agalma, o objeto causa de desejo. Para o Lacan, o pequeno a. Então, a natureza da transferência é o objeto A, que é o objeto causa de desejo. Se o analista se coloca na cena analítica como objeto de desejo, como era no Freud, para o analisante, ele não consegue conduzir uma análise. No Freud, como ele define a posição do analista, o analista está na posição de desejo, que é a posição de eu amo o meu analista, por isso eu me curo. Eu amo o meu analista, desculpe, e vejo nele a minha mãe. Eu amo o meu analista e vejo nele o meu pai. Eu amo o meu analista, por isso que eu estou em análise até hoje. Isso é o analista se colocando no lugar de objeto de desejo. Se o teu paciente te ama, você está no lugar de desejo. Contudo, se o seu paciente ama em você algo mais que você, aí você está no lugar causa de desejo, no lugar do objeto A. Essa é a sacada do Lacan acerca da natureza da transferência.
O lugar do analista na análise não é o lugar daquele que cede aos caprichos do analisante. É aquele que escuta a demanda, sustenta ela e não a responde. Esse jogo de cintura é quase sempre dificílimo para a maioria de nós, que é escutar a demanda que o paciente endereça a você, acolhê-la, sustentá-la e não responder a ela. Geralmente a gente escuta a demanda e já pensa na solução, né? Ah, o paciente ele vem, ele está numa relação difícil, de trabalho e tudo indica que se ele sair do trabalho, ele vai melhorar de vida, né? E o analista escuta isso. Contudo, às vezes nós acreditamos nisso, que a saída do trabalho é a melhor coisa para o paciente. Só que aqui está a escuta da dimensão terapêutica. Aqui, escutar isso como verdade, escutar isso como conteúdo analítico seria dirigir o paciente. Prescindir disso para a dimensão do. O paciente vem e diz para você, Humberto, eu acho que sair do trabalho é a melhor solução. Eu não vou andar mesmo, eu não vou sair mesmo. Certo. O que é que você acha? O que é que você acha? Né? Essa devolução da demanda é a possibilidade de que o sujeito do inconsciente ele se articule entre um significante e outro, né? Então, isso que aí o buraco vai ficando mais embaixo, né? Porque a gente começa a bagunçar as coisas com a teoria. Dá para palestrar dizendo qual a figura do analista ideal, mas quando a gente dá isso para a teoria, isso vai bagunçando um pouquinho. Dá para ver pela cara de vocês, né? Estou julgando pela cara de vocês. Está todo mundo calado? Deixa eu ver o que a Sara está dizendo aqui. A primeira coisa que veio na cabeça é sobre fazer o sujeito levar a falta para passear e achar que está passeando junto com o analista em uma busca de um objeto, mas que na verdade ele está sozinho e pelo caminho se desfaz dos objetos que tapeiam essa falta, quando você perguntou sobre a transferência. Obrigado, Sara, pelo compartilhamento. E se não amar? Eu acho que amar é com relação à figura do analista. Isso é uma afirmação que o Lacan faz, né? Para para que a análise aconteça, o analisante precisa supor que o analista sabe alguma coisa. Se não houver essa suposição, não há análise. Então, se não tiver amor ao objeto, ou suposição de que esse objeto sabe alguma coisa sobre, não há análise. É simplesmente devolver a demanda para que o analisante a sustente. Ao contrário, eu diria, é sustentar a demanda, você quem sustenta. Né? Se você devolve a demanda para o analisante sustentar, ele não suporta. Nós estamos na análise enquanto dejeto. Então, o paciente ele vem vomitar a desgraça da vida dele na análise. Se a gente devolve isso nos termos de, tá, e o que é que você está fazendo com isso? Essa é uma pergunta trágica na análise. E o que é que você vai fazer com isso? Porra, ninguém sabe. A articulação analítica lacaniana não está em fazer com que o paciente faça alguma coisa com o que ele está se queixando, mas que ele consiga articular um esvaziamento de sentido daquilo que ele está se queixando, que ele consiga perceber na queixa a posição do sujeito dele. E é a isso que nós não temos paciência, né? De caminhar com o analisante ao passo de que ele vai caminhar uma vez pelo, pelo bosque, como a Sara traz. Só que ele vai caminhar outra vez pelo bosque. E novamente, e novamente, e novamente, até que ele consiga perceber por ele o que é que há ali no bosque, além dele. Então é meio que fazer a posição, é um fazer-se de morto vivo. Vocês já brincaram de morto-vivo na vida de vocês, né? Digam que sim, pelo amor de Deus.
Já brincaram de morto-vivo? Essa é a posição do analista, que não depende do comando de quem disse está morto, está vivo, mas que ora está vivo, ora está morto, quando está morto está vivo e quando está vivo está morto. É isso que o Lacan vai chamar no seminário 18 de um discurso que não fosse semblante do meu conceito querido na psicanálise lacaniana, que é o conceito de semblante. Deixa eu ver aqui. Devolve como? Pode dar um exemplo? Sim, Priscila. É, devolver a demanda é sempre a gente lê devolver a demanda como se fosse o paciente te endereça alguma coisa, como, e aí? Eu decido, saio do trabalho ou não saio do trabalho? E a gente acha que devolver a demanda seria, e aí? O que é que você quer fazer? Né? Isso é comprometer a transferência. Se você devolve alguma coisa à altura da racionalidade, se for um obsessivo, você tem outro trabalho. Se for uma histérica, ela se aliena a você e a interpreta que você disse que era para ela sair, né? Então, é um jogo de cintura que precisa ser feito nos termos de... Esse é um ponto, assim, que é bem difícil, mas aparecendo essa demanda, né, esse contexto de... E aí, saiu do trabalho ou não? O silêncio é crucial nesse momento. Essa pergunta que o analisante está fazendo não é a você, é a ele. Ele, em alguma medida, ele está questionando a própria vida que ele leva, se ele quer permanecer ali. E se essa não é o objetivo dessa pergunta que ele está fazendo, deve passar a ser por esse silêncio do analista. A gente acha que o silêncio do analista é aquilo que aparece enquanto é, o analista que escuta a sessão toda. Não é. O silêncio do analista, ele diz respeito a dois elementos que o Lacan coloca nesse mesmo texto, nessa mesma página 595, quando ele vai dizer o seguinte: eis porque o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática. O analista é mais livre no plano de ação do que os meios para que esse plano seja concluído. Então, é estratégia do analista o silêncio em alguns momentos. Ah, mas ele vai continuar insistindo. Não, então ele vai ter o silêncio. O silêncio do analista não é passar a sessão com a boca na nuca. O silêncio do analista é isso que aparece como uma não resposta no momento em que ele é convocado. E aí, Humberto, o que é que eu faço da minha vida? Esse Certo. mesmo Eu não silêncio. sei como que é diferente. Tipo assim, se ele pergunta, e aí, eu saio ou não do trabalho? O analista ficando quieto parece até que vai ecoar, né? Essa questão dele. E ele vai conseguir escutar. Mas, porque daí ele vai pensar, nossa, não respondeu por quê? Sai ou não do trabalho? E vai ficar ali, vai ficar ecoando aquela pergunta para ele. Agora, se o analista responde, ele vai tomar como se o analista que perguntasse realmente para ele, não ele mesmo. É isso? Sim, exatamente. E quando a gente responde, né, responde essa pergunta com outra pergunta, a gente está respondendo a demanda, só de uma forma mais elegante. Quando você responde uma pergunta com outra pergunta, é resposta do mesmo jeito. Ô, Não tem Humberto, conceito de pergunta. Diga, Michele. Humberto, mesmo devolvendo com outra pergunta, não seria possível fazer isso? Por exemplo, dizendo assim, então me fale mais um pouco sobre um e o outro emprego. Pode ser uma Sim, hipótese, sim, com uma certeza. alternativa? Isso seria meio que um contorno. Você ficou naquele lugar que ele te colocou, mas aí vamos para outro lugar, um jogo de cintura, né? Sim, porque Então, eu prefiro contornar, porque assim, deixar no silêncio me angustia, que eu sei que é uma questão minha, que eu tenho que levar para minha análise pessoal, né? Mas me angustia um pouco, sabe? Então eu prefiro contornar fazendo dessa forma. e também é uma possibilidade, né? Eu me refiro ao silêncio porque a gente tem um problema com o silêncio do analista.
A gente quer combater a imagem do analista da IPA, que não fala, com um analista falante demais, que se mede, né? Como o Paulo Gustavo tem aquele vídeo maravilhoso. Eu não gosto de psicólogo que fica lá, eu gosto de psicólogo que se mede, que dá pitaco, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo que é maravilhoso. É, E dá para ser um analista que se mete, que dá pitaco, dá para ser um analista que fala, só que aí é o ponto da estratégia. O analista lacaniano ele não precisa ser aquele que entra mudo e sai calado da sessão. Às vezes é necessário, né? Mas não precisa ser. Às vezes, o analista, né, no gráfico do desejo completo que o Lacan faz na subversão do sujeito, ele diz que o objeto voz faz parte da análise. Então, se o analista não fala, não há direção do tratamento. Agora a questão é, o que é que você vai falar? Não é simplesmente não falar, é se perguntar o que se vai falar. E se você vai explicar, dar uma aula para o paciente, né? Uma vez eu estava brincando com um supervisionador meu, ele estava dando uma aula sobre sonhos. O paciente trazia, né? E eu estou brincando aqui porque eu brinquei com ele. O paciente trazia um sonho, aí ele ia dar uma aula né, de como interpretar o sonho. Ah, isso não parece com isso aqui? Parece com a sua mãe, né? Parece. A paciente não trabalhava, quem trabalhava era ele. Né? Vinícius tinha levantado a mão. Perguntado, Vinícius. Eu ia comentar que também é uma suposição nossa, né, assim, que a gente faz nesse momento, do que seria melhor, né? Contornar, ficar em silêncio, responder. Mas a questão é que também a gente não sabe o que o paciente faria nesse momento, né? Então ele faz a pergunta, tu responde em silêncio? A gente supõe que ele ficará angustiado com o silêncio, mas a gente não sabe se ficará angustiado com o silêncio. Ou se ele irá repetir a pergunta, ou se ele irá mudar de assunto, ou se, né? Então, que daí eu acho que também é importante a gente não pegar, por exemplo, esse exemplo que vem de ti, obviamente, porque tem, né, um conhecimento mais, e pensar, não, se isso aparecer na minha clínica, eu vou, eu vou ficar em silêncio. Mas a questão é que também vai do paciente, né? Vai daquele processo ali que, enfim, né? Aqui, talvez não seja nem um questionamento de querer saber o que você acha, né? Mas só porque se questiona questionando. E aí, às vezes, o silêncio pode nem ser efetivo, à medida que também talvez não seja dentro dessa mesma lógica, né? Desse mesmo paciente, né? Porque eu acho que é isso, assim, acho que também é se desprender, é entender essa variação, talvez, por assim dizer, né? Que vai estar ali posto naquela relação. Era só essa. Obrigado, Vinícius. Raniel dizendo que teve uma experiência com um analista mudo. Eu adoro. A minha tem que perguntar mais que a Polícia Federal, o efeito do silêncio, até com o possível silêncio também do paciente. Por fim, é sobre a escuta. Para mim é um problema, Priscila, essa coisa da escuta, sabe? Porque é, eu acho que quando isso para mim, tá? Quando a gente fala de escuta, que o analista precisa escutar, soa para mim sempre como escuta passiva. Que o analista escuta, 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 não faz nada, não pergunta nada, não, enfim. É, eu acho que eu substituiria, isso é uma questão muito particular minha. A ideia a dimensão da escuta, sim, de cada caso, obviamente, mas da operação analítica. Porque não há operação analítica sem escuta, como também não há escuta sem operação analítica, né? Assim, uma análise, e aqui a gente chega no ponto desse nosso último encontro, uma análise, ela nunca vai acontecer sozinha. Não para a psicanálise de Lacan.
Então, uma vez eu escutava isso de uma supervisionanda também, é, de que o paciente trazia algo que viu fora da análise e que lembrou de uma coisa de dentro da análise. Aquilo só aconteceu por causa da operação do analista. A análise que se estende para fora das sessões deve-se à operação do analista. Não é um privilégio do paciente. Ah, porque ele está em análise, ele se analisa sozinho. Né? Não, não se analisa. Paciente não se analisa sozinho. Né? Então, em pensar essa dimensão da análise para além das portas da sessão, para além da chamada, para além dos 40, 50, 30, 15 minutos, é pensar no efeito de análise. Né? Então, assim, esse ponto que é interessante dentro da figura do analista, enquanto aquele que opera, enquanto aquele que é necessário ao tratamento e à operação analítica, é pensar que o analista, ele jamais vai ser um objeto passivo. O objeto A, eu dizia isso na aula da pós, o objeto A é como uma lombada numa estrada reta. Certamente alguns de vocês aqui dirigem e algum de vocês, em algum momento da vida, esqueceu de alguma lombada. E o carro quase que se quebrou no meio, porque você não viu essa lombada, né? Certamente isso já aconteceu. Para mim, essa lombada que você esqueceu e passou por cima dela, mas lembrou que ela existe quando o impacto é o objeto A. Ele parece ser muito inofensivo, muito bonitinho, difícil de ser entendido, mas ele é uma lombada no meio da estrada. Então, o analista, né, a gente pode adaptar, para finalizar com uma citação ainda do Lacan, aquele poema do Drummond. No meio do caminho havia o analista. Havia um analista no meio do caminho. E depois houve outro caminho. Né? Então, sem o analista, dentro da perspectiva da psicanálise, pode haver outros caminhos. Mas na análise, há um outro caminho por causa da sua operação. Né? Então, o papel do analista na análise é o papel de agálma, de objeto A, daquele que causa o desejo. Né? E eu cito-lhes, por fim, um trecho ainda do Lacan, da página 596, que ele diz assim: para o analista, os psicanalistas de hoje, essa relação com a realidade é evidente. Eles lhes medem as defecções por parte do paciente com base no princípio autoritário dos educadores de sempre. Só que se fiam na análise didática para garantir sua manutenção num teor suficiente dos analistas, sobre os quais não deixamos de sentir que, para enfrentar o problema da humanidade que se dirige a eles, suas visões às vezes são um pouco locais. Isso equivale apenas a fazer recuar o problema a um nível individual. Lacan se referindo à, à visão limitada, né, nossa enquanto sujeitos. Então, se a análise é conduzida fora desse lugar do objeto agálma, a gente tem uma psicoterapia que ajuda o paciente a reeducar as próprias emoções. Né? Uma análise, ela não caminha na direção de educar ninguém, de educar as emoções de alguém, de educar os pensamentos. Ai, mas eu procurei você porque eu tenho excesso de pensamento e eu quero organizá-los. Certo. Talvez esse seja a razão inicial de um trabalho, né? Mas esse não é o objetivo de uma análise, é organizar os pensamentos de alguém. Né? E aí eu queria abrir agora para as questões, para as dúvidas, para as considerações. Fiquem à vontade.